Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Alegria estar com você para mais uma meditação da Palavra. Vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Interessante porque São Lucas já nos dá o segredo da parábola. Porque São Lucas diz: Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre. Portanto, o grande objetivo dessa parábola é nos ensinar que nós devemos rezar sempre. Porque assim como esta viúva importunou um juiz que não acreditava em Deus e recebeu o que queria, quanto mais Deus sendo bom, quanto mais Deus vai atender aqueles que gritam por Ele noite e dia. Deus fará justiça aos seus escolhidos. Deus ouvirá as nossas preces. Mas o que a palavra de Deus está querendo nos ensinar é que eu devo rezar sempre. Gente, a oração deve fazer parte da sua vida sempre. O nosso maior problema é que a gente não reza sempre. Muitos pararam de rezar. Não rezam mais. E muitos têm ciclos de oração. Existe um período que eu rezo mais. Então tem gente que é assim: hoje eu rezei muito, amanhã eu não rezo nada. Ou então, esta semana eu consegui rezar, aí a outra semana não consegui rezar nada. Tem pessoas que vai ficando um mês sem oração, não consegui rezar esse mês. Aí no outro dia desperta, reza o dia inteiro. Este é o nosso grande erro. Este é o nosso grande erro, porque não é rezar dia sim, dia não, mês sim, mês não. Não é rezar bem uma semana e na outra não. Não adianta. O que nós temos que entender, o grande segredo da oração é rezar sempre. Mesmo que a oração de sempre não seja tão perfeita sempre. Porque às vezes não estamos animados a rezar, às vezes não estamos com vontade de rezar, mas nós temos que rezar. Com ou sem vontade, nós temos que rezar. Porque a palavra de Deus está dizendo: reze sempre e nunca desista. São Lucas ainda coloca a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Tem horas que a gente quer desistir de rezar. Tem horas que a gente não tem força para rezar. Mas a palavra de Deus está falando para você: não desista de rezar. Reze sempre. Reze sempre. Com ou sem vontade, aconteça o que acontecer, você tem que ser uma pessoa de oração. E você tem que entender que a oração não funciona dessa forma. Rezei muito ontem, hoje eu não preciso rezar. Não existe isso.
A oração não é acumulativa. Então não vá acumulando de forma que, olha, eu tenho que rezar 1 hora por dia, mas como ontem eu rezei 2, então hoje eu posso ficar sem rezar. Não. Não é assim, não é acumulativo. Aliás, se fosse acumulativo, a gente estava mais em déficit do que acumulado. Não importa se você rezou 10 horas ontem. Hoje você tem que rezar, porque se você não rezar hoje, a sua alma vai ficar prejudicada. A sua alma vai ficar prejudicada. Rezar sempre. Rezar sempre. Rezar sempre. Neste momento que você está vivendo, você tem que orar. E quando este momento difícil que você está vivendo passar, você vai ter que orar de novo. Você está num momento alegre, você tem que orar. Você está num momento triste, você tem que orar. Você tem que orar sempre. Sempre. Gente, nós vivemos em batalha espiritual. Paulo vai dizer, vocês não estão lutando contra homens de carne, vocês estão lutando contra principados, vocês estão lutando contra demônios. Por isso que a gente precisa orar sempre. A Bíblia diz, o diabo rodeia ao vosso redor como um leão que ruge procurando a quem devorar. O diabo está à nossa espreita. A nossa vida é um combate. Por isso a gente precisa... E outra, a gente precisa alimentar a nossa fé. Como é que alimenta a fé? Alimenta a fé com oração. É a pergunta de Jesus no final do Evangelho, mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Só vai encontrar fé em pessoas que rezaram. Porque quando você não reza, você perde a fé. Eu conheci muita gente que perdeu a fé, porque parou de rezar. Escuta o que o Frei está falando, se você parar de rezar, você vai perder a sua fé. Hoje você acredita em Deus, hoje você quer as coisas de Deus, mas para de rezar e você vai perder gosto pelas coisas de Deus, e você vai se entregar às coisas do mundo, e você vai perder a sua fé. Quantos cristãos eram ardorosos, eram fervorosos, eram pessoas de fé, mas foram parando de rezar, foram parando de rezar, o diabo entrou, perdeu a fé. Essa pessoa não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de missa, não quer mais saber de nada. Porque não rezou. E quem não reza perde a fé. E quanto mais você rezar, mais fé você tem. Quanto mais você reza, mais fé você tem. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.